Fala, torcedor amoresista! Está começando mais uma edição do Flechada Direta aqui na Rádio Índio Capilé, nesta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Antes de mais nada, te peço para curtir e compartilhar esse vídeo, também se inscrever no nosso canal no YouTube e participe da promoção Pix Premiado da Rádio Índio Capilé. Ainda está valendo. Entre vários prêmios, você pode ganhar uma camiseta rosa do Aimoré, alusiva, obviamente, ao Outubro Rosa, por apenas R$ 10. Basta fazer o Pix para a Rádio Índio Capilé. Tem o QR Code na tela, tem a nossa chave Pix na descrição do vídeo também. Bom, a Aimoré na última quarta-feira venceu o São Gabriel por 3-0 lá na Terra dos Marechais, no estádio Silvio de Faria Corrêa, na estreia do técnico Ariel Lanzini. O Índio se recuperou na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, troféu Rui Carlos Ostermann, depois de 2 derrotas consecutivas que culminaram na demissão do técnico Fábio Capone. Na sua estreia, o Ariel promoveu algumas mudanças. A principal novidade foi o Mauri atuando pelo lado, iniciou ali aberto pelo lado direito, com o Cris Magno centralizado. Outra novidade foi o Tony Júnior entre os titulares e o Ariel começando no banco de reservas. Muito porque o Ariel foi julgado na terça-feira no TJD por conta da expulsão no jogo contra o Gaúcho, mas foi absolvido 4-0, já cumpriu a suspensão automática, então pôde jogar normalmente na quarta-feira. Inclusive o Ariel marcou um dos gols da vitória do Aimoré, que abriu o placar no primeiro tempo foi o Cris Magno. Aí o Ariel entra no intervalo no lugar do Matheus Rodrigues, tendo uma mudança ali na dinâmica do ataque aimoresista, tendo um ataque de mais mobilidade. Ele mesmo, Ariel, faz o segundo gol e o placar foi complementado com o terceiro gol marcado pelo Tony Júnior. E a gente ouve a avaliação do técnico Ariel Lanzini sobre a sua estreia no comando do Índio, com vitória, 3-0 sobre o São Gabriel. Também as peculiaridades do jogo, gramado muito ruim lá no estádio Silvio de Faria Corrêa, como foi relatado pelo Natan e pelo John, que estavam transmitindo pela Rádio de Capilé. Primeiro dizer que estou muito feliz pela estreia, pela vitória, pelos 3 pontos. A gente estava precisando desses 3 pontos, né? Isso aí dá um ânimo para a equipe e principalmente a gente segue na luta da classificação, que é o principal objetivo nesse momento, né? É a gente classificar para depois a gente poder pensar nos jogos seguintes no mata, né? Então, nesse momento, a gente conseguiu fazer um jogo de qualidade dentro da proposta que a gente tinha durante o jogo. E o principal era esse, era sair com os 3 pontos e sair com essa vitória. A gente sabia, né? Eu já tinha vindo aqui o ano passado e sabia das dificuldades que tem no gramado. E o pessoal a rouparia chega antes, né, no estádio e já mostrou e conversou e disse que estava bem complicado. Então, na palestra eu já cheguei e já falei para eles que a gente sabia das dificuldades do campo. O campo é um elemento do jogo, mas ele não pode ser muleta. E eu falei isso na palestra. Falei no vestiário para eles. A gente não pode dar muleta. Nós somos profissionais, independente do tipo de gramado, se está chovendo, se tem sol, se tem vento. A gente não pode dar desculpa. A gente tem que vir fazer nosso trabalho da melhor maneira e se adaptar, né? Se o gramado talvez não seja da melhor maneira, então a gente tem que adaptar nosso jogo, fazer daqui a pouco um jogo mais direto, não circular tanto numa zona defensiva. E eu acho que a gente conseguiu ser bem efetivo e sair com os 3 pontos, que era o principal objetivo aqui do jogo. Tá aí o Ariel Lanzini, técnico do Aimoré, falando sobre essa dificuldade do gramado, que não foi usado como muleta pelos jogadores do Aimoré. O Índio que venceu por 3-0 na estreia do novo comandante. Como eu disse anteriormente, o Natan e o John estiveram em loco, como sempre, né, na cobertura, na transmissão dessa goleada do Aimoré sobre o São Gabriel, e o Natan deixou um comentário avaliando, dando a sua opinião sobre essa partida, essa vitória do Índio. Fala, Natan. Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos ligada no Flechada Direta aqui da Rádio Índio Capilé. Um grande abraço a você, Nicolas. E uma saudação especial à nossa audiência, que nos brindou com números maravilhosos nesse jogo da última quarta-feira, onde estivemos na fronteira oeste, na longínqua São Gabriel, terra dos Marechais, e contamos a história da vitória aimoresista 3-0 para cima do Sanga. Aliás, o São Gabriel que é uma sombra daquilo que já foi em outros tempos. Pois bem, mas dado o cenário e o contexto muito diferente daquilo que a gente poderia imaginar
E eu digo isso porque o gramado estava em condições muito piores daquelas que nós tínhamos por notícia. E realmente, muito piores mesmo. O John Tedeschi trouxe com imagens durante a nossa transmissão, tinha mais cucuruto do que grama. E a bola não rolava, ela quicava o tempo todo. Além disso, nós temos também que observar que, por exemplo, o vestiário do Aimoré tinha um chuveiro, para toda a delegação poder tomar um banho depois do jogo. Enfim, uma situação caótica que vive o São Gabriel. E por que a gente tem que emoldurar essa questão? Porque tu não consegues fazer uma análise adequada daquilo que o Aimoré produziu ou não produziu. A gente tem alguns tópicos que consegue destacar, mas não tudo aquilo que deveria num jogo convencional. Coloquemos assim, num palco convencional, numa situação mais normalizada. E o que nós vimos lá na fronteira oeste foi algo diferenciado. Por exemplo, começar na questão defensiva. Mikael e Pedra, para um jogo de enfrentamento aí num campo ruim, que se exigia mais rebater a bola do que qualquer outra coisa, ok. Tu não tem uma exigência tão grande a título de velocidade, né? E como seria numa outra situação. Mas cumpre a gente observar, Maicon, lateral direito, mal tecnicamente novo. A gente tem que relevar porque esse jogo ele não serve para uma análise mais densa, entretanto, temos que ter aí um pontinho vermelho do lado do Maicon, para que se tenha atenção, tá? A Cássio seguiu na sua toada normal, a dupla de volantes se viu bem, a circunstância do jogo também tem que ser relevada no que tange ali a Araújo e Vidmar. Do meio para frente, o Ariel Lanzini começou com Tony Júnior, Mauri, Cris Magno e Matheus Rodrigues. Vou começar pelo centroavante. Matheus Rodrigues, mal, não esteve bem, em que pese devamos ressalvar tudo aquilo que ornou o jogo. Os outros três, Mauri sentiu um pouquinho mais a função ali do campo que não permitiu um melhor toque de bola, mas Cris Magno e Tony Júnior se viram bem. No intervalo da partida, quando o Ariel entra no lugar do centroavante Matheus Rodrigues e o Aimoré passa a ter 4 jogadores mais leves por ali, houve uma mudança de paradigma, de panorama. O Aimoré melhorou muito, tanto que o Ariel foi escolhido pela gente o melhor em campo, cacique do jogo. Portanto, é algo a ser pensado. Existem 5 jogadores para 4 vagas. Para o meu gosto pessoal, o Matheus Rodrigues segue titular, até porque a gente ressaltou isso várias vezes durante a divisão de acesso. O Aimoré sentiu muito a falta de um camisa 9 de ofício. Portanto, em cima dessa minha relação aqui, a gente vai planilhar que tem 3 vagas para 4 jogadores. Nesse primeiro momento, eu ainda entendo que o Tony Júnior esperaria um pouquinho. Eu sairia com o Cris Magno, com o Mauri e com o Ariel. Ah, pode ser o Mauri por fora, por dentro? Bom, isso é uma questão de ajuste do técnico Ariel Lanzini. Ele entende que tu pode trabalhar com o Cris Magno por dentro, como um meio centralizado, e o Ariel jogando aberto. O Ariel jogando aberto por um lado e o Mauri jogando aberto por outro, mesmo sendo o Mauri um meio de criação de origem. Eu acho que tem que ser testado num jogo valendo, como vai ser contra o Internacional, num palco adequado e condizente com o que o futebol gaúcho merece, como é o caso do Monumental do Cristo Rei, e o Silvio de Faria Corrêa, infelizmente, não é um palco para a gente analisar nesse aspecto. E quanto à dupla de volantes, nessa ausência que está se tornando contínua do Jefferson, o Araújo e o Vidmar vão dando conta do recado até segunda hora. Tá certo, meus amigos? Grande abraço a todos, bom final de semana. Ah, e um detalhe, o nosso Pix premiado está valendo. Quem puder e quiser colaborar conosco, além da camiseta rosa relativa ao Outubro Rosa, tem outros prêmios rolando. Peço a você que também se inscreva no nosso canal, Web Rádio Índio Capilé, estamos pertinho ali dos 2.400 inscritos. E de mais a mais, ao que tudo indica, o jogo será entre Aimoré Internacional no dia 5 de novembro mesmo. A gente tinha levantado a lebre do jogo passar para o dia 8, mas vai ser no dia 5 mesmo. Tá bom? Grande abraço. Valeu, Natan. Com a vitória diante do São Gabriel, o Aimoré subiu para a quinta colocação da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, troféu Ricardo Osterman, com 7 pontos. Importante considerar que o Índio tem 6 jogos, mais do que a maioria das equipes, muitas das quais, inclusive, têm 4 partidas apenas disputadas. Mas nesse momento, o Aimoré estaria se classificando para a próxima fase. Lembrando, os 2 primeiros se classificam direto para a semifinal e do terceiro ao sexto disputam um playoff, uma repescagem. O Aimoré que folga na próxima rodada, volta a campo para fechar sua participação na fase classificatória
no dia 5 de novembro, quarta-feira, 7 horas da noite, contra o Inter, no Cristo Rei. O Inter que atualmente é o primeiro time fora da zona de reclassificação e joga com um time B, um time sub-20 nessa Copa da Federação. Agora o técnico Ariel Lanzini vai ter tempo para colocar suas ideias em prática. Ele sacou que não queria promover muitas mudanças nesses primeiros dias para não causar confusão na cabeça dos atletas. Mas agora sim vai ter aí 2 semanas para preparar o time para esse jogo contra o Inter, partida derradeira do Aimoré na fase classificatória. Tá certo? Grande abraço a todos. Sigam ligados nas redes sociais da Rádio 20 Capilé para qualquer novidade. Um abraço.